Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus faz presente no nosso meio nessa manhã, falando aos nossos corações, Senhor, nos ajudando naquilo que necessitamos. Precisamos da Tua presença, Pai. Aleluia. Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Clamamos a Ti nessa manhã pela Tua intercessão, Espírito Santo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos, nesse momento, fazer uso da palavra de Deus. Eu quero convidar a todos os irmãos para nós podermos estar lendo a palavra de Deus no texto, que é o texto base da nossa lição que estaremos estudando hoje. Quero convidar todos os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 119,
do versículo 1 até o versículo 17. Salmo 119, versículos do 1 ao versículo 17. Nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Eu folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Amém, meus amados, graças a Deus. Esse é o texto básico do estudo da nossa lição hoje, que estaremos estudando. Nós vamos, nesse momento, estar mais uma vez orando, nessa oração. Nós vamos estar dando graças ao Senhor por esta leitura, por esta manhã tão especial. E vamos estar nessa oração também, meus amados, apresentando, orando em prol do nosso pastor que está viajando. Vamos estar orando por ele, por a sua família, que o Senhor esteja cuidando dele nesta viagem, e também já providenciando o seu regresso, quando ele estiver voltando, na sua maravilhosa paz. E vamos também, meus amados irmãos, estar orando, irmãos, contra o Covid-19, orando em prol das pessoas, Aqui na nossa cidade nós já temos 2 casos de óbito e nós sabemos que nós estamos no momento, no tempo do pico da doença. Então vamos orar em prol da nossa cidade, da nossa população, em prol das pessoas, para que o Senhor venha estar abençoando, protegendo, nos livrando de todos os males. Amém? Então vamos orar. Senhor maravilhoso, Senhor fiel, amado das nossas almas, nós estamos, ó Senhor, em mais uma manhã de domingo, reunidos, nós, os poucos que aqui estamos, devido ao decreto, Senhor, estadual e municipal, mas todos os irmãos, todos os ouvintes, todos quantos nas suas casas estão, nesse momento, atentos, reunidos, prontos para te adorar. Amado Deus, é uma manhã de domingo
como as demais, especial, quando nós podemos nos reunir, quando nós podemos, Senhor, render a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração que somente o Senhor merece. Amado Deus, receba a nossa adoração. Temos louvado e ainda outros louvores serão entoados ao Senhor. Receba a nossa adoração nesta manhã, ó Deus, e venha nos abençoar, venha, Senhor, falar com as nossas vidas, pois também estaremos estudando a Tua palavra, a qual já temos lido. Te pedimos, ó Deus, que, como em todas as manhãs de domingo, que não seja diferente, que o Senhor venha de uma forma profunda, de uma forma poderosa, falar com as nossas vidas. Não está aqui, Senhor, um mestre, está aqui um servo Teu, e que o Senhor possa me usar como um instrumento Teu, para mais uma vez canalizar a Tua palavra diretamente do Teu coração, para o coração de cada um daqueles que estarão ouvindo a ministração da Tua palavra. Amado Deus, abençoa os irmãos que estão ali na técnica, abençoa, meu Deus, a todos que estão aqui. E eu te peço também, Senhor, em prol do nosso pastor que está viajando, que o Senhor possa estar abençoando a vida do Teu servo, da missionária Margarida, da sua família, que o Senhor possa estar protegendo, Senhor, e sempre concedendo saúde, sempre concedendo, Senhor, tranquilidade e paz. Amado Deus, abençoa a nossa população salgueirense, e que o Senhor venha, ó Deus, ajudar quanto a proteção, quanto a consciência de cada uma das pessoas nas prevenções, ó Deus. Que ninguém venha pôr em risco a vida dos demais, mas que todos, de comum acordo, estejam se protegendo, estejam, Senhor, se precavendo e ajudando-se uns aos outros, e que de uma forma maravilhosa nós, quanto e como sociedade, possamos vencer essa batalha, essa luta desse vírus tão miserável. Senhor, venha repreender as enfermidades, venha ajudar, Senhor, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, que estão, os demais das demais categorias e de outras profissões que também estão trabalhando em linha de frente, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa protegê-los e que o Senhor venha nos conceder vitória sobre esta enfermidade. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso governo municipal, que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma vez o Ministério de Louvor, hoje, através da irmã Rízia. Vamos ouvi-la louvar o Senhor com mais 2 hinos. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transforma as
mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, aleluia. Louve ao autor da sua fé nessa manhã. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Obrigada, Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glórias a ti, Senhor. Tu és o autor da nossa fé. Que a nossa fé sempre esteja firmada em ti, Deus. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu santo nome, Pai. Obrigada por estares conosco, por ter nos dado essa fé que nos edifica a cada dia, Pai. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e curou minhas feridas, das algemas me livrou
falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O meu amigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós já temos louvado o nome do Senhor com esses belíssimos hinos de adoração, né? Nós vamos, sem muita demora, já darmos início à nossa lição. As horas estão bem avançadas e nós vamos tentar concluir essa lição ainda hoje. Amém? Meus amados irmãos, mas eu quero desde já pedir que os irmãos, se porventura tiver alguém aniversariando, os irmãos nos informem através do WhatsApp ou através mesmo do Facebook aí na transmissão. Os irmãos informem, né? Mandem a informação, o irmão Charles está anotando ali. Se os irmãos também tiverem alguma dúvida acerca da lição de hoje, os irmãos já vão enviando as dúvidas para que no final da ministração da aula
nós possamos também estar respondendo, né, tirando as dúvidas dos irmãos. Amém? Se tudo correr bem e o tempo der, irmãos, no final da ministração da aula, nós vamos também estar respondendo o questionário da nossa lição de hoje. Amém? Meus amados irmãos, né, nós estamos dando continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista, ela está tratando do seguinte tema, né? Aí no slide os irmãos têm novamente o tema geral da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Bibliologia, a doutrina das Escrituras. Esse é o tema geral, né, do nosso estudo da Escola Dominical. Tem sido esse desde o início do ano para cá, né? No dia de hoje, irmãos, nós vamos estar estudando a lição de número 6, que tem como título A Autoridade das Escrituras. Amém? No próximo slide aí, os irmãos já vão ver a divisão da nossa lição de hoje. Ela está dividida em 5 tópicos, mais a introdução. Então, nós temos aí a introdução. No primeiro tópico, nós temos, na realidade, um tema sugestivo, porque é uma pergunta, né? O que significa autoridade das Escrituras? Depois nós temos aí o segundo tópico, a autoridade das Escrituras e a tradição. Depois nós temos o terceiro tópico, a autoridade das Escrituras e a razão. Depois nós teremos o quarto tópico, as Escrituras como autoridade suprema. E, finalizando, né, nós teremos a teologia no cotidiano. Normalmente, essa teologia no cotidiano é uma conclusão, né, da lição, bem como também é a aplicação prática, né, de todo o estudo que nós estivemos estudando para as nossas vidas. Amém? Então, esse é o esboço da nossa lição, está aí para os irmãos, os ouvintes, acompanharem. Tá certo? Nós vamos partir para a introdução da nossa lição, né? E logo de cara na introdução, nós temos aí algumas ilustrações que eu quero fazer aqui, para que de antemão os irmãos entendam o que é que significa autoridade, né? Eu coloquei aí a autoridade da PRF. A autoridade da PRF. A PRF, né, é nada mais, nada menos, essa sigla todo mundo conhece, ou pelo menos os condutores, os motoristas e motociclistas conhecem muito bem. PRF significa Polícia Rodoviária Federal, ok? Meus amados irmãos, por que eu coloquei esse tema aqui de uma ilustração, a autoridade da PRF? Vou contar uma ilustraçãozinha para os irmãos, bem simples, né? Meus amados, um caminhão, né? Uma carreta, uma bitrem, né? Um caminhão, esse tipo de veículo, né, é um dos veículos de maior porte, né, que existe. Existem vários tipos de veículos e automóveis de diversos portes, de diverso tamanho, mas nós sabemos que os de maiores portes são os de transporte de carga. Os caminhões, né, as bitrens, as carretas, são os que costumeiramente nós conhecemos de maior porte. Nós sabemos, irmãos, que em questões de proporcionalidade,
Um homem, ele é totalmente indefeso se o motorista de um caminhão quiser assassiná-lo, né? Jogando esse caminhão em direção a ele, né? Até mesmo um agente da PRF, né? Ele seria totalmente indefeso se um motorista de um caminhão direcionasse o seu veículo para cima dele. Mas a gente observa, irmãos, por exemplo, que quando a PRF está fazendo uma blitz, todo e qualquer veículo, e até mesmo os caminhões, eles param quando o agente da PRF ordena que eles parem. E eles seguem também quando o agente da PRF ordena que eles sigam, né? E aí a gente fica pensando, por que é que isso acontece? Por que será que toda e qualquer pessoa que estiver conduzindo um veículo em uma rodovia federal, ele para quando o agente de trânsito da PRF manda parar. E ele também segue quando ele manda seguir, né? O que acontece na realidade, meus queridos irmãos e ouvintes, é a questão da autoridade. Enquanto fardado, enquanto fazendo o seu trabalho, enquanto representando o governo federal, aquele agente de trânsito estiver ali executando o seu trabalho, todos quantos eles ordenarem vão obedecer. Isso justamente por causa da autoridade que aquele agente está investida. A autoridade que está investida nele faz com que todos, sem exceção, lhe obedeçam. Um outro exemplo que eu coloquei aí é um exemplo de ilustração, né? É a autoridade da intimação, né? Um outro exemplo de autoridade. Meus amados irmãos, eu nunca vi ninguém que recebe uma intimação judicial desobedecer essa intimação. Geralmente, quem quer que seja, né, acusado ou até mesmo condenado, até mesmo devedor, né? A pessoa que é intimado, seja ele futuramente um réu, ou seja ele inocente, mas se é intimado, quem é intimado, automaticamente, irmãos, obedece ao rigor da intimação. E isso se dá, irmãos, por causa da autoridade. Detalhe, uma intimação é apenas um documento. Não se trata de uma pessoa, mas é um documento que foi direcionado para alguém totalmente revestido de autoridade. Quando um juiz emite uma intimação, quando um juiz emite um mandado, pode ter certeza que será obedecido. E isso acontece por causa da autoridade. Um outro exemplo que eu coloquei aí, irmãos, agora, é acerca das Escrituras. As Escrituras Sagradas, meus amados irmãos, elas
tem duas naturezas. Nós já pudemos, irmãos, estudar aqui acerca das duas naturezas de Jesus. Nós já podemos estudar, irmãos, aqui acerca das duas naturezas de Jesus. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele tem duas naturezas, é uma única pessoa, mas que tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e ele tem também a natureza humana, né? Assim como Jesus, ele é Deus e ele também é homem. As Escrituras, irmãos, também têm duas naturezas. Tem a natureza, né, divina e tem uma natureza terrena. Tem uma natureza celestial e tem uma natureza terrena, humana, né? Na sua natureza, irmãos, espiritual, na sua natureza divina, né? A Bíblia ela não é um livro qualquer, é um livro espiritual. Inclusive, nós sabemos que o que as Escrituras ensinam para nós se discernem de forma espiritual. A Bíblia é um livro espiritual porque o seu autor é Deus. Deus foi quem inspirou as Escrituras. Deus, ele é o autor das Escrituras. Uma vez que o Senhor, ele é o autor das Escrituras, as Escrituras, né, têm esse lado espiritual. Mas as Escrituras também, irmãos, têm o lado material. Tem essa outra natureza que isso retrata, irmãos, a parte humana que existe na Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, né? E ao ser escrita por esses 40 autores, ela recebeu, irmãos, um pouco da influência de cada uma dessas pessoas, né? Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita por reis. Foi o caso de Davi, foi o caso de Salomão. Mas a Bíblia ela foi escrita por pescadores de peixes. Foi o caso, né, de João. A Bíblia foi escrita por um poliglota. Foi o caso do apóstolo Paulo. Ele era um homem letrado. E a Bíblia ela foi escrita por diversos autores, irmãos, e em tempos e épocas diferentes, pessoas de culturas diferentes, né? Pessoas do alto escalão, mas pessoas da comum sociedade. Então, meus amados irmãos, tem na Bíblia também registros históricos, registros científicos. Tem na Bíblia também esses tipos de linguagens, como nós falamos na lição anterior, linguagens fenomenológicas, certo? Então, meus amados irmãos, a Bíblia ela tem o seu lado espiritual, mas a Bíblia também tem o seu lado material. Afinal de contas, a Bíblia é um livro que o seu autor, né, o seu autor supremo é Deus, por isso é espiritual, mas ela foi direcionada para os homens, para humanos. Então Deus, né, Deus, se ele quisesse, ele mesmo poderia ter escrito com as suas mãos a Bíblia, tal como ela mesma nos afirma que
os mandamentos entregues a Moisés foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Deus ele poderia ter escrito diretamente, né? Mas Deus ele preferiu usar como instrumentos nas suas mãos homens aos quais ele inspirou para que pudesse escrever cada um dos livros que compõem as Escrituras Sagradas. Amém? Então, onde é que está a autoridade nesse exemplo? A autoridade está justamente no remetente. A autoridade está justamente naquele que é o autor supremo da Bíblia, naquele que é o autor supremo das Escrituras. Com isso, eu abro o próximo slide, que diz o seguinte: a autoridade ela é delegada. Quem a delega é superior. Ou seja, nos exemplos que eu dei aqui, um agente de trânsito, da PRF, ele só tem toda a autoridade que ele tem, e todas as pessoas obedecem à sua autoridade, porque essa autoridade lhe foi delegada, lhe foi passada, lhe foi entregue. A autoridade de um PRF é justamente do governo federal. E nós sabemos que aqueles que desobedecem à autoridade de um agente de trânsito sofrem as consequências. Da mesma forma, irmãos, um documento como uma intimação, ela é totalmente revestida de autoridade. E quando alguém recebe uma intimação, obedece aos termos dessa intimação, justamente porque essa autoridade ela foi delegada por um juiz de direito. Amém? Da mesma forma, as Sagradas Escrituras, meus amados, a sua autoridade ela foi delegada diretamente por alguém superior a tudo e a todos. A autoridade das Escrituras ela é delegada por Deus, As Sagradas Escrituras, elas estão revestidas de toda a autoridade, porque o seu autor supremo é Deus. Amém? Meus amados, passando para já o próximo slide, nós já vamos partir, meus amados. Aliás, eu quero ler aqui na introdução ainda, na lição, na nossa lição, na introdução, ela diz o seguinte: a doutrina da inspiração, que nós estudamos na lição número 4, levou inevitavelmente à discussão sobre a infalibilidade e a inerrância das Escrituras, na lição número 5. Ressaltamos que, por terem sido inspirados por Deus, os autores bíblicos produziram os textos das Escrituras isentos de erros e informações falsas acerca de qualquer abordagem. A inspiração garante a origem divina das Escrituras, a sua infalibilidade e inerrância, bem como sua segurança, bem como assegura a sua autoridade. Amém? Eu coloquei ainda, irmãos, nesse slide aí dos exemplos, da autoridade PRF, lá no finalzinho embaixo tem uma observação. Não estamos mais falando de fé, ou de crença, ou de confiança, mas de aceitação. Quando nós estivemos aqui, irmãos, estudando a lição número 4, acerca da inspiração das Escrituras, quando nós estivemos estudando aqui a lição número 5, acerca da infalibilidade e inerrância das Escrituras, nós estávamos passando para os irmãos argumentos, que produzam ou que produzissem nos irmãos
fé, a crença, a confiança. A partir do momento que os irmãos estudaram a sua lição, estudaram, né, as Escrituras, dentro desses dois temas, o objetivo era que você pudesse crer, que você pudesse confiar que a Bíblia, que as Escrituras é a inerrante palavra de Deus. Até então nós estávamos falando disso, de fé, de crença, de confiança. Hoje não, irmãos, não se trata mais disso. Hoje nós vamos estar, o assunto que nós estamos falando não é mais para poder você confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, não. O assunto do qual nós estamos tratando hoje, acerca da autoridade das Escrituras, fala de aceitação. Ou você aceita que a Bíblia é a autoridade de Deus para a sua vida, uma vez que você já creu que ela é a palavra de Deus, ou você não aceita. Ou a Bíblia é a autoridade de Deus para você, ou ela não é a autoridade de Deus. Certo? A lição de hoje vai deixar claro que ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você obedece, ou você desobedece. E o que ela ensina é que aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus está em pecado contra Deus. Amém? Então vamos adiante. No primeiro tópico da nossa lição, ele trata do seguinte tema: o que significa a autoridade das Escrituras? É uma pergunta. O que significa? Eu trouxe um conceito inicial aí, um conceito do dicionário, sobre o que é autoridade. Autoridade é o poder exercido para fazer com que alguém obedeça. A autoridade também é o direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. A autoridade é também a pessoa ou entidade que tem esse direito de se fazer obedecer. E a autoridade é também a pessoa reconhecida pela competência ou os conhecimentos em uma determinada área. Esses são os conceitos de acordo com o nosso dicionário de português, acerca do que é autoridade. Agora nós vamos, no próximo slide aí, ver o que é autoridade, a resposta desse tema, desse nosso primeiro tópico aqui, O que significa a autoridade das Escrituras? Então, nesse próximo slide aí nós temos o que significa. De acordo com o teólogo Wayne Grudem, ele diz que a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Amém? Não poderia haver, irmãos, um conceito melhor do que a autoridade das Escrituras. Certo? A autoridade das Escrituras eu coloco, irmãos, a Bíblia, tenho a Bíblia como uma carta de Deus para nós. Uma carta que Deus direcionou. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. É como Deus falando conosco, Eu posso, irmãos, enviar uma carta para alguém. Hoje, é claro que nem se usa mais a chamada carta, enviada pelos correios. Mas quando se enviava carta, irmãos, alguém poderia escrever uma carta por outra pessoa, Nós sabemos que já existiu até a profissão
de escritores de carta, pessoas que escreviam carta para outras pessoas analfabetas, né? Mas nós sabemos que quando alguém escreve uma carta para outra pessoa, ele escreve aquilo que a pessoa que está enviando a carta dita. Então, alguém pode escrever a carta de uma outra pessoa, logo, o escritor da carta é um, mas o autor da carta é aquele que está colocando os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ideias na carta. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, ela foi apenas escrita por homens, mas o sentimento, a ideia, as ordens, os mandamentos, tudo que está nas Escrituras, o seu autor é Deus. Então, eu não poderia encontrar, irmãos, um conceito sobre o significado das Escrituras tão perfeito, certo? Logo, irmãos, a autoridade das Escrituras significa que as suas palavras é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, né, quando nós desobedecemos estas palavras, nós estamos desobedecendo a Deus. Amém? Passando, irmãos, para o próximo tópico. Próximo tópico da nossa lição, o tópico número 2. Aliás, ainda no tópico número 1, aqui na revista, né, na lição, eu queria ler para os irmãos o último parágrafo. O último parágrafo dessa lição, ele nos mostra, né, de como homens de Deus, personagens bíblicos, eles tinham, como eles viam, né, as Escrituras para si, como eram as Escrituras para eles, né? Olha só o que diz o parágrafo. A ordem de Deus para Josué foi para que ele tivesse o cuidado de fazer, segundo a lei que Moisés havia ordenado, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Deveria falar do livro da lei, meditar de dia e de noite, e ter cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, né? Isso aqui está registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. E Josué, ele escreveu isso aqui, irmãos, justamente porque ele obedeceu isso aqui também. Moisés, antes da sua partida, Moisés recomendou, Moisés deixou a lei do Senhor para que fosse obedecida. Josué agora estava se tornando o líder, o sucessor de Moisés. E o que havia sido recomendado a ele também, como líder principalmente, era que ele não poderia deixar de fazer o que as Escrituras mandavam. E que ele não poderia deixar de meditar de dia e de noite, e que ele deveria ter o cuidado de fazer tudo, de obedecer tudo, segundo estava escrito, segundo estava determinado pelo autor. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Josué obedeceu, que Josué cumpriu. Justamente por esse motivo, Josué, ele foi um líder bem-sucedido, e ele pôde conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Amém? Ainda no parágrafo, irmãos, tem aí o salmista. Esse salmista aqui, irmãos, é Davi. O salmista revelou profunda consciência da autoridade das Escrituras, ao dizer: Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Salmos 119, versículo 4. Né? Olha aqui, o próprio salmista, né, também trazendo esta informação preciosíssima. Davi, meus amados irmãos, ele só foi bem-sucedido na sua vida porque ele obedeceu a Deus, porque ele obedeceu os mandamentos do Senhor. Amém? Quero dizer com isso, meus amados irmãos, que
Quando nós obedecemos às Escrituras, o que as Escrituras nos manda, pode ter certeza que a sua vida será bem-sucedida. Amém? Meus amados, dando seguimento à nossa lição, ao estudo de hoje, o tópico número 2 agora, nós vamos já partir para ele. Ele trata da autoridade das Escrituras e a tradição. Eu quero informar para os irmãos que o tópico número 2 e o tópico número 3, eles são justamente as objeções à autoridade das Escrituras. Ambos esses dois tópicos, eles tratam das objeções. A autoridade das Escrituras, irmãos, ela é questionada por aqueles que são objetores, das Escrituras, só são por esses dois motivos, ou pela tradição ou pela razão, certo? Então, nós vamos tratar agora desses dois tópicos. O segundo tópico, ele trata da questão da tradição. Então, nós temos aí no nosso slide o seguinte. Isso está na lição também, é o primeiro parágrafo do segundo tópico. Os reformadores do século XVI, eles restauraram e reafirmaram o princípio do sola scriptura, que significa somente a Escritura. De acordo com esse princípio, a Bíblia é a autoridade suprema e inquestionável, a revelação autoritária e normativa de Deus para a Igreja. Somente ela pode reger a fé e a prática, a crença e o comportamento do povo de Deus. No nosso segundo tópico, irmãos, aliás, no próximo slide, acerca da autoridade das Escrituras e a tradição, nós temos aí exemplos de tradição. A tradição da Igreja Católica Romana, concílios e cartas papais, a tradição evangélica, a Igreja como organismo e a Igreja como organização, e a tradição das seitas, o monopólio da salvação. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento aí, irmãos, do segundo tópico, esse primeiro parágrafo aqui na nossa revista, ele fala sobre a questão da sola escritura. Daqui a pouco eu vou falar o que é isso, o que significou isso, sola escritura. Mas eu quero abordar para os irmãos a questão das tradições. Eu quero mostrar o que são as tradições e como essas tradições, elas são objetoras, como elas desafiam a autoridade das Escrituras. Por exemplo, quando nós falamos acerca da questão da tradição da Igreja Católica, eu quero afirmar para os irmãos que muitos dos dogmas da Igreja Católica, eles foram criados em concílios e através de cartas papais. A Igreja Católica Romana, ela, em um dado momento da história, ela teve uma autoridade máxima e mundial. E durante esse momento, durante esse tempo da sua autoridade, a igreja ela criou dogmas. Dogmas esses que não estão baseados na palavra de Deus. Existe muita coisa, irmãos, lá na Igreja Católica Romana,
que observam o que a Bíblia diz, de fato. Até porque, quanto aos dogmas e à doutrina da Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica está baseada num tripé. Eles não têm apenas a Bíblia Sagrada como regra de fé. A regra de fé dos católicos está baseada na Bíblia, mas eles colocam duas outras autoridades como regra de fé e prática, que é também a questão da tradição e a questão do magistério. Certo? Então, eles acreditam que a Bíblia não é suficiente para que as pessoas tenham apenas ela como autoridade única de Deus e como única regra de fé e prática. Então, a sua tradição, ela foi construída, ela foi criada com base nos concílios e com base nas cartas papais. Justamente porque nos concílios surgiram diversos dogmas que não têm base nas Escrituras. E também as cartas papais foram justamente ordens delegadas pelos papas a que pessoas, reis, e outras autoridades menores deveriam obedecer. E que se tornaram também dogmas, que se tornaram também leis para que se cumprissem. Certo? Então, isso é o que fala, do que fala a tradição da Igreja Católica Romana. Tradição evangélica. A Igreja evangélica também, irmãos, os evangélicos também têm tradições. E aí, para mim falar sobre as tradições dos evangélicos, eu preciso falar sobre a Igreja de Cristo como um organismo e como uma organização. Segundo a Bíblia Sagrada, irmãos, eu não vou ler, eu gostaria de ler, mas o tempo não dá, os irmãos vão ler em casa. Mas segundo as Escrituras, nós, quanto igreja, e espiritualmente falando, somos considerados um organismo, somos um organismo. O texto que está aí, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 a 27, ele nos fala que nós somos um corpo, que a Igreja de Cristo é um corpo. Corpo esse, irmãos, do qual Jesus é a cabeça. E todos nós somos os seus membros, os membros desse corpo em particular. Observando desse ponto de vista bíblico, a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo que nós somos, nós vivemos de uma forma espiritual, espiritualmente falando, nós vivemos, irmãos, como participantes uns dos outros e dependentes uns dos outros. Como Paulo mesmo disse, nesse referido texto, nós não podemos dizer a um irmão que nós não dependemos e que nós não precisamos dele, porque nós precisamos uns dos outros. Paulo, ele dando o exemplo do organismo, do corpo, ele disse que um membro do corpo, exemplo, um dedo da mão, não pode dizer que não depende e que não precisa do dedo do pé. Porque a partir do momento que uma enfermidade, uma ferida, atacar o dedo do pé, todo o restante do corpo vai sentir de igual modo. Então, nós participamos, irmãos, uns dos outros, espiritualmente falando, e nós dependemos uns dos outros, porque nós somos um organismo vivo, nós somos um corpo. Então, a igreja, ela é vista como um organismo, mas a igreja também é vista como uma organização, e isso é bíblico também. Se os irmãos lerem em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 16, os irmãos vão ver, nesse texto, Jesus escolhendo os seus apóstolos. O interessante é que o texto diz que Jesus ele juntou os discípulos
Quem eram os discípulos? Quantos eram os discípulos? Quando a gente fala de discípulos de Jesus, na Bíblia, muitos irmãos pensam que os discípulos de Jesus, quando a Bíblia cita, Jesus estava falando apenas dos 12. Engano seu. Nesse texto diz que Jesus juntou os discípulos. E aí não diz a quantidade, só diz que ele juntou os discípulos, então não eram poucos. Não era apenas os 12. E aí diz nesse texto que do meio dos discípulos, Jesus escolheu 12. O que é que significa isso, irmãos? Organização. Jesus estava se pondo, naquele momento, como autoridade máxima da igreja, e ele é a autoridade máxima da igreja, e ele estava recrutando obreiros. Pessoas que estariam ligadas diretamente a ele e que fariam a obra a partir dele. Os que não foram escolhidos não deixaram de ser discípulos de Jesus. Simplesmente não foram separados como lideranças. Observem que depois da morte de Jesus e ressurreição, estes 12 tornaram-se os apóstolos. Ou seja, tornaram-se os líderes, tornaram-se os pastores da igreja. Então, meus amados irmãos, a gente observa, já na Bíblia, a questão da organização da igreja. Jesus separou líderes que liderassem a igreja através dele. Amém? E ele delegou estes líderes de autoridade. Amém, meus amados? Então, existe também essa questão da organização. E aí, acerca dessa questão da organização, nos nossos dias, meus amados irmãos, no meio evangélico existem várias igrejas evangélicas. E todas as igrejas evangélicas, irmãos, em todas as igrejas evangélicas, está o organismo vivo de Jesus. Não apenas a Igreja Batista é o organismo de Jesus, é o corpo de Cristo. Não, todos aqueles que um dia reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador e vivem com a presença do Espírito Santo na sua vida, como selo, né, dessa promessa, como selo da salvação, todos estes, irmãos, é corpo de Cristo, independente da igreja que ele pertença. Independente. Amém? Isso é a igreja de Cristo quanto organismo. Agora, quanto organização, meus amados irmãos, a igreja de Cristo, ela está subdividida em diversas igrejas. E cada igreja tem uma organização diferente. Cada igreja tem uma organização própria. Existem igrejas que o líder da igreja é um pastor. Existem igrejas que o líder da igreja é um chamado ancião. Certo? Existem igrejas, irmãos, por exemplo, né, em que, quanto às vestimentas, os homens e as mulheres se vestem de determinada forma. Existem igrejas que, quanto às vestimentas, os homens e as mulheres se vestem de outra forma. São questões de organização. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a partir do momento que as normas, que as doutrinas de cada igreja local, a partir do momento que essas doutrinas não tiverem base na Bíblia e forem colocadas como autoridade bíblica, aí sim, isso é a tradição evangélica que está, irmãos, contra a autoridade da palavra. É isso que eu queria falar para os irmãos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem clássico. Sobre vestimentas, né?
O que é que a Bíblia fala sobre vestes? A Bíblia não diz, propriamente para uma mulher, que ela deva vestir uma calça. A Bíblia não diz que uma mulher ela deva vestir uma saia. A Bíblia não diz que uma mulher ela deva vestir um vestido. A Bíblia não determina qual é o tipo de roupa que a mulher deve vestir. Até porque existem as culturas. Para um homem, a Bíblia não diz se o homem deve vestir um vestido, se o homem deve vestir uma saia, se o homem deve vestir uma calça. Por que a Bíblia não determinou de forma minuciosa essas questões? Porque existem culturas. Os árabes, por exemplo, irmãos, eles usam vestido. Os judeus, eles usam vestido. É da cultura. Os ocidentais, normalmente os homens vestem calça. Eu não vejo nenhum ocidental usando um vestido. É questão cultural. Mas o que a Bíblia fala sobre vestes, de uma forma bem clara, é que as vestes precisam ser com pudor, com modéstia, com simplicidade. E, de uma forma geral, o que a Bíblia fala sobre vestes é que as vestes devem cobrir o seu corpo, sua vergonha, sua intimidade. Amém? Só isso. O que passa disso, irmãos, não é a autoridade das Escrituras. É questão organizacional de uma igreja evangélica. E uma vez que é questão organizacional, não é obrigatório obedecer como autoridade das Escrituras. Mas se você faz parte de uma denominação que tem na sua organização uma norma, obedeça a norma. Se você não consegue obedecer a norma tal como a igreja determina, procure servir a Deus numa igreja que você possa obedecer às normas e que também você possa obedecer à palavra de Deus. Amém? Então, essa é a questão da organização, irmãos. Existem, nas organizações das igrejas evangélicas, essa questão, doutrinas que não é propriamente bíblica, é só questão de organização, e que não é da autoridade bíblica, é da tradição, mas que também, se você está lá naquela determinada igreja e obedecendo aquela determinada norma, você não está pecando por causa disso. Só isso, simples. Agora, a partir do momento que uma determinada norma ou um determinado ensino, ele obriga e ainda além de obrigar, afirma que é necessário para a salvação, aí, opa, está errado. Aí isso já não é mais apenas uma tradição evangélica. Agora passa a ser uma tradição de uma seita, que é o próximo exemplo, o monopólio da salvação. De uma forma bem resumida, irmãos, para você identificar uma seita é muito simples. Normalmente essa seita ela tem um monopólio da salvação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Seus ensinamentos definem que alguém só pode ser salvo em Jesus se obedecer àquelas normas. Isso é que é uma tradição de uma seita. E normalmente as seitas, elas têm dentro dessas suas normas uma norma ou uma doutrina geral que especifica que unicamente aquela igreja é quem pode conduzir alguém para a salvação. Ou seja, se eu for crente em Jesus, mas da igreja A ou B, e não for crente dessa determinada
denominação, eu não tenho salvação. Isso aqui é um conceito básico de uma seita herética, tá certo? Aí é um problema. Aí você precisa conhecer a palavra de Deus e entender que a autoridade, irmãos, sobre as nossas vidas não é uma igreja, não é um pastor propriamente dito, mas é as Sagradas Escrituras. Todo pastor que tem a autoridade de Deus, essa autoridade lhe foi delegada e ele vive submisso à autoridade máxima, que é as Escrituras. Amém? Então, meus amados irmãos, existe essa questão também da tradição das seitas, a questão do monopólio da salvação. Ninguém, irmãos, nem igreja nenhuma tem monopólio da salvação, porque o monopólio da salvação está no Salvador. Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, pode ser que haja outros caminhos, pode ser que existam outras verdades, pode ser que existam outros modos de vida, mas só quem tem o verdadeiro caminho, quem é o verdadeiro caminho, só quem tem e é, só quem tem e é a genuína verdade, e só quem tem vida eterna é Jesus. O monopólio da salvação, irmãos, está em Jesus. A Igreja Católica não salva. A Igreja Batista não salva. A Assembleia de Deus não salva. O Adventismo do sétimo dia não salva. A congregação cristã não salva. As testemunhas de Jeová não salvam. O mormonismo não salva. Nenhuma instituição religiosa salva. Só quem salva o homem é Jesus. Amém? Então, irmãos, esse é o problema, é a questão das tradições, certo? As tradições existem. Em determinados casos, as tradições elas são importantes. Existem tradições bíblicas. Quando uma igreja tem uma doutrina, essa doutrina é baseada na Bíblia, e essa doutrina ela perdura no seio da igreja, irmãos, é uma tradição também. Não deixa de ser uma tradição, mas é uma tradição bíblica. E se a tradição é bíblica, lógico que essa tradição é boa e é importante. A tradição ela só se torna uma objeção à autoridade, a tradição ela só se torna, algo contra a autoridade da Bíblia quando esta não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas, a partir do momento que a tradição ela tem base nas Escrituras, elas são importantes. Amém? Ainda, irmãos, falando sobre a questão da autoridade das Escrituras e a tradição, agora para falar um pouco sobre a questão do sola Scriptura, Esse termo, irmão, sola Scriptura, é um termo do latim que significa somente as Escrituras, Somente a Escritura. E esse termo aqui, irmãos, ele foi usado pela primeira vez no período da Reforma Protestante. Nós que já estudamos acerca desse assunto, conhecemos a história da Reforma Protestante e como ela se deu, A Igreja Católica, irmãos, na sua autoridade, a autoridade
que ela tinha naqueles dias, era uma autoridade máxima, né? A igreja decidiu vender salvação, irmãos. O resumo do conceito do que significa indulgência é isso. Eles decidiram vender a salvação. A igreja determinou que qualquer pessoa que quisesse ir para o céu, que quisesse guardar um lugar no céu, que quisesse, em outras palavras, ser salvo, só precisava comprar a sua salvação. A igreja queria arrecadar dinheiro e o meio que achou para arrecadar dinheiro foi vender a salvação por meio das chamadas indulgências. Além disso, irmãos, o monge católico Martinho Lutero, que foi grandemente usado por Deus para trazer a reforma, né, e reafirmar a autoridade das Escrituras. Além disso, Martinho Lutero estava sofrendo de um problema terrível. Terrível entre aspas, porque na realidade era a ação do Espírito Santo na vida dele. Martinho Lutero estava sofrendo, irmãos, de uma crise de culpa. Ele estava sentindo o seu pecado. E no seu espírito ele estava sentindo que estava condenado por causa do pecado. E ele era monge, né? Ele era professor de teologia, ensinava as Escrituras. Ele era, né, o líder de uma paróquia, de uma igreja. Era conhecedor das Escrituras, mas ele não tinha paz. Estava lhe faltando a paz que excede todo o entendimento, como o apóstolo Paulo disse. Estava faltando paz para Lutero. Ele se sentia um condenado. A justiça de Deus estava pesando sobre ele devido aos seus pecados. Então, irmãos, esses dois problemas desencadearam a reforma. O problema de o Espírito Santo está condenando, né? O problema do Espírito Santo está convencendo Martinho Lutero acerca do seu pecado, condenando o pecado de Lutero, e a questão da venda da salvação através das indulgências. A partir desses dois problemas, Martinho Lutero ele conseguiu, através das Escrituras, descobrir. O Espírito Santo lhe revelou que ela é a autoridade máxima. Que nós não dependemos nem precisamos de mais nada, nem de tradição, nem da razão ou de qualquer outro tipo de conceito, para nós nos guiarmos em obediência a Deus e conforme a sua soberana vontade, sermos felizes, termos paz com Deus. Martinho Lutero ele conseguiu descobrir isso. O Espírito Santo lhe revelou. E aí ele entendeu que a salvação, o homem ele é justificado pela fé, e não mediante indulgências. Que o homem não era salvo por indulgências, que o homem não era justificado dos seus pecados mediante penitências, que não precisava disso. Quantas vezes Martinho Lutero se puniu, né? Quantas vezes Martinho Lutero seguiu as orientações, né, da igreja, mas nada daquilo lhe trazia a paz que ele tanto almejava.
nada daquilo justificava os seus pecados. Então ele descobriu, através da autoridade das Escrituras, que nós temos paz com Deus quando somos justificados pela fé. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos, foi com base a partir daí que ele começou a usar esse termo, sola escritura. E a partir da reforma, não apenas o sola escritura, mas outros 4 termos foram colocados juntos para, irmãos, reformar a Igreja de Cristo. A partir daí, irmãos, ficou determinado, certo? Que somente as Escrituras é quem tem total e plena autoridade para ser a nossa regra de fé e a nossa regra de prática de vida. Amém? Olha o que diz aí o nosso slide. Segundo a reforma protestante, sola escritura é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia ante a tradição legada pelo magistério da Igreja cristã. Quando os princípios doutrinários entre esta e aquela forem conflitantes. A reforma, ela não rejeita a tradição, de forma nenhuma. E ela continua a ser usada como legitimadora para qualquer assunto não declarado pela Bíblia. Se houver divergências entre a Bíblia e a tradição, a Bíblia ela terá primazia. Era isso que os reformadores pregavam. A princípio, inclusive, irmãos, Lutero ele não queria deixar a Igreja Católica. Ele não queria. A princípio, o que Lutero queria era simplesmente que a igreja fosse reformada, que aquilo que não fosse bíblico fosse tirado da autoridade, que não fosse autoridade para o povo, e que a tradição da igreja ela estivesse submetida à autoridade das Escrituras. Era o que Lutero queria. Mas a partir do momento, irmãos, que a igreja não observou e não entendeu dessa forma, e a partir do momento que, além da igreja não observar, não entender dessa forma, querer e até excomungaram ele, irmãos, logo Lutero ele fundou a Igreja Luterana, né? Como todos conhecem. Então, irmãos, essa é a história da sola escritura, né? Jamais, irmãos, a Bíblia vai contestar uma tradição, jamais nós vamos contestar uma tradição quando essa tradição ela não conflita com os princípios da palavra de Deus. Mas a partir do momento que qualquer tradição conflita a palavra de Deus, automaticamente, irmãos, a autoridade é as Escrituras. Amém? Próximo tópico, irmãos. O próximo tópico, irmãos, é a autoridade das Escrituras e a razão. Terceiro tópico. Sobre a questão da razão, irmãos, nós temos aí o iluminismo do século XVIII, né? Ele, na realidade, o iluminismo trouxe consigo 2 ramos na filosofia, e esses 2 ramos na filosofia, eles se tornaram, durante toda a história da igreja, e também de toda a história da religião, eles se tornaram como 2 opositores à questão da autoridade das Escrituras. Que ramos são esses, né? O ramo do
racionalismo e o empirismo. Então, nós vamos entender o que significa, né? O próximo slide aí, nós temos o racionalismo, que teve seu, podemos dizer, fundador, né, dessa filosofia, o René Descartes. E o que é que nós temos como conceito do racionalismo? Nós temos aí o seguinte: o racionalismo é a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio como uma operação mental, discursiva e lógica, que usa uma ou mais proposições para extrair conclusões, ou seja, se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável. Essa era a ideia central, comum ao conjunto de doutrinas conhecidas tradicionalmente como racionalismo. O racionalismo é, em parte, a base da filosofia, ao priorizar a razão como o caminho para se alcançar a verdade. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui o conceito do que é racionalismo. Vamos já para o próximo conceito, para poder falar dos dois juntos e ganharmos tempo. O outro é o empirismo. O empirismo de John Locke e David Hume. Na filosofia, o empirismo é a teoria do conhecimento, que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. O termo empirismo vem do grego eurépia, cuja tradução para o latim é experientia, que significa experiência em português. Pronto, nós temos aqui, irmãos, os dois conceitos, tanto do racionalismo como do empirismo. Racionalismo está totalmente voltado para a questão da razão, e o empirismo está totalmente relacionado ou voltado para a questão da experiência. Segundo essas duas correntes filosóficas, as Sagradas Escrituras, elas não poderiam ser ou ter autoridade, certo? Autoridade máxima, porque muitas das coisas que a Bíblia relata, ou do que está na Bíblia, segundo eles, não está conforme a razão. E também, muitas das informações, daquilo que está escrito aqui, não está conforme, não se pode ter a sua experiência concreta para poder se afirmar, para que possamos afirmar, né? Então, meus amados irmãos, muitos cristãos, durante essa trajetória da história da igreja, observando essas filosofias, se deixaram levar e justamente deixaram de aceitar as Escrituras como autoridade para as suas vidas. E isso é também um problema nos nossos dias atuais. Existem irmãos que muitas vezes se deixam levar por falácias de filósofos, certo? E podem deixar, irmãos, de obedecer às Escrituras por causa de falácias. E aí eu quero abrir um parênteses aqui também para falar que não somente filósofos, né, podem fazer com que irmãos não obedeçam à autoridade das Escrituras, mas a partir do momento, meu amado irmão, você que não tem preocupação de estudar, de conhecer,
de meditar de dia e de noite na palavra, nas Escrituras do seu Senhor, justamente por falta de conhecimento, ignorância espiritual de sua parte. Muitas vezes, pessoas até que nem têm conhecimento filosófico, te enganam a ponto de você desobedecer à autoridade das Escrituras. O que eu quero dizer com isso é que, a partir do momento que você crê que ela tem que a Bíblia Sagrada tem a autoridade divina, e a partir do momento que você também crê que ela é inerrante e infalível, você deve aceitá-la como autoridade de Deus para a sua vida. Mas fica muito difícil de você ter essas crenças e de você aceitá-la como autoridade se você não a conhece. Daí a importância, volto a ressaltar a importância dos irmãos amarem as Escrituras, dos irmãos fazerem como o bem-aventurado lá do Salmo 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Amém? O último parágrafo, irmãos, na nossa lição aí, ele diz o seguinte: quando a razão assume o posto de árbitro da verdade ou de Supremo Tribunal de Recursos na interpretação das Escrituras, todos os relatos de milagres, as curas de cegos e coxos, bem como todas as manifestações extraordinárias do poder de Deus, no caso da abertura do Mar Vermelho, Jesus andar sobre as águas, e outras doutrinas essenciais da fé cristã, como a concepção virginal, a ressurreição de Jesus e o inferno, são rejeitados como palavra de Deus. Se você der ouvidos ao racionalismo, ao empirismo, automaticamente você não pode aceitar a Bíblia Sagrada como autoridade de Deus para a sua vida, porque ela, a razão, o racionalismo, o empirismo, ele vai totalmente contra esses exemplos aqui do que a Bíblia afirma. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se eu creio e se eu aceito, então eu não desacredito em nada dessas informações, desses exemplos aqui. E eu a tomo como regra de fé e prática para que eu possa obedecer. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui, no terceiro tópico. Vai ficar para nós concluirmos no próximo domingo o quarto e o quinto tópico. Então, inclusive, acerca dos questionários, nós iríamos responder hoje, se tivesse dado tempo, para nós concluirmos a nossa lição. Não deu tempo, os irmãos têm mais uma semana para responder os questionários e enviarem para mim no privado do nosso WhatsApp, para que eu possa corrigir, dar um parecer. E no próximo domingo, depois da conclusão da nossa lição, nós vamos estar fazendo a correção desse questionário da lição número 6. Meus amados irmãos, nós estamos chegando já ao final da nossa escola bíblica dominical online. Eu quero mencionar aqui os aniversariantes da semana. Nós temos o irmão Rivaldo, que aniversariou no último dia 3. Aliás, é hoje, né? O irmão Rivaldo está aniversariando hoje. Irmão Rivaldo, gostaria muito de ir para a sua casa comer o churrasco, mas, infelizmente, eu não vou poder ir, tá certo? Mas eu quero desejar que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua vida e que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua família, tá certo? Vamos já estar orando pelo Senhor. Também está aniversariando nessa semana, irmãos, aniversariou na última terça-feira, o nosso irmão Edson Gabriel, que é o esposo da irmã Denise, né? Quero também enviar os meus votos de parabéns para o nosso irmão, né? Que o Senhor possa
abençoá-lo poderosamente e ricamente as suas vidas e as suas famílias. Quero deixar para a meditação de ambos os irmãos aniversariantes o versículo, o salmo, né? Todo um salmo completo, salmo de número 128, para a meditação de vocês. Tá certo? Deus os abençoe. Daqui a pouco, nós vamos estar orando por esses dois irmãos que estiverão aniversariando essa semana. Meus amados irmãos, houve, irmão Charles, alguma dúvida dos irmãos? Ninguém mandou nenhuma dúvida? Ok. Mas se surgir alguma dúvida, os irmãos ainda vão ter uma semana para estudar. Os irmãos já vão anotando, vão enviando no WhatsApp também. E se os irmãos forem estudando durante a semana e tendo dúvida, podem ir nos enviando essas dúvidas que nós vamos respondendo. Tá certo? Pronto, o irmão Charles acaba de me informar que está aniversariando também essa semana a irmã Eva Vilma. Tem a data aí? Qual foi o dia que ela aniversariou? Tem não? Muito bem. Então, irmã Eva Vilma também, Deus lhe abençoe, minha irmã. Que o Senhor possa lhe abençoar, continuar lhe abençoando poderosamente, com muitos e muitos anos de vida, servindo e adorando o Senhor na sua poderosa presença. Amém? Pronto, meus irmãos, então, não resta mais nada, nós vamos finalizar a nossa escola bíblica dominical. Lembrando aos irmãos que à noite haverá o culto, né? Culto de pregação da palavra, culto de adoração e louvor ao Senhor. Todos os irmãos estão convidados a participar, né? Embora não possamos estar aqui na igreja todos reunidos, irmãos, mas os irmãos podem reservar aquele momento na sua casa para poder, irmãos, adorar o Senhor, certo? Como o nosso pastor sempre diz, não é porque você está em casa que você vai ligar a sua TV, ligar o seu computador, ligar o seu celular e estar escutando e resolver outras coisas. Não faça isso, isso não é cultuar, isso não é adorar, certo? No momento do culto, ligue o seu celular, ligue o seu computador, né, na transmissão e sente ali de frente e adore ao Senhor. No momento do louvor, louve a Deus. No momento da oração, ore junto, certo? Adore ao Senhor junto. Amém, meus amados? Então, 7h, o culto, né? O nosso pastor possivelmente ainda não estará conosco, né? Deve estar viajando, mas os irmãos vão estar aqui, os escalados, e estaremos todos, os que estiverem aqui, nós em casa, adorando ao Senhor. Amém? Os demais avisos, o nosso pastor, ele vai certamente informar nos nossos grupos da igreja. Então vamos, irmãos, agradecer ao Senhor por este culto, né, por essa escola, EBD, online, e também nessa oração vamos estar apresentando os irmãos que estiverão aniversariando durante essa semana, e o irmão Rivaldo, que está aniversariando hoje. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, meu amado Senhor, por este culto, por este momento em que pudemos estar estudando a Tua poderosa palavra, Senhor. Foi um momento especial para as nossas vidas, estamos podendo estudar acerca da autoridade das Escrituras. Como é importante e como é maravilhoso podermos estudar um assunto tão necessário para as nossas vidas. De fato, Senhor, nós somos teus filhos, teus servos, e nós aceitamos, nós recebemos a tua palavra como autoridade sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a sua igreja a cada dia poder estar diante da sua palavra obediente, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Amado Deus, eu quero te apresentar cada um desses irmãos que estiveram aniversariando essa semana, bem como também o irmão Rivaldo está aniversariando hoje. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, que o Senhor venha estar, meu Deus, a cada dia, fazendo-os crescer
na graça e no conhecimento do Senhor. O momento, Senhor, que nós temos quando estamos aniversariando, normalmente é um momento deve ser um momento de reflexão. Que cada um dos aniversariantes possam refletirem e possam, Senhor, entenderem que é o Senhor quem dá a vida e que é o Senhor também quem toma quando o Senhor deseja. E que eles também possam entenderem que é o Senhor quem abençoa. Que eles possam entenderem que a vida, Senhor, é tão importante quanto viver para o Senhor. Deus amado, fica conosco, nos concede um dia maravilhoso na Tua presença e continua nos abençoando em tudo. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Escola Dominical.